Jeremias foi um dos maiores profetas da Bíblia, cuja vida e mensagens nos foram transmitidas no livro que leva seu nome. Suas profecias, entre as mais rígidas e pessimistas de toda a literatura bíblica, visavam repreender os judeus de seus dias que se renderam à idolatria e à depravação. Jeremias nasceu em uma família sacerdotal em Anatot. Seu ministério começou no 13º ano do reinado do rei Josias, que governou a terra da Judéia no século 7 antes da Era Comum. Jeremias viveu em uma época de profunda agitação na história judaica, principalmente a destruição do primeiro templo em 586 antes da Era Comum e o exílio do povo judeu na Babilônia. Grande parte do livro de Jeremias é um longo discurso contra o povo por sua falta de fé e avisos sinistros da destruição que estava por vir se eles não reparassem seus caminhos. O próprio Jeremias foi desprezado pelo povo a quem pregou, foi preso, espancado e deixado em uma cova. O rei Zedequias, o último governante de Judá, o prendeu por alertar sobre a queda de Jerusalém. Por fim, Jeremias foi exilado no Egito, onde acabou morrendo. De acordo com a tradição judaica, Jeremias também foi o autor do livro das Lamentações, o triste relato da destruição de Jerusalém, que é lido pelos judeus no dia do jejum de Tisha B'Av. Os primeiros capítulos do livro de Jeremias estão carregados de imagens de morte e dispersão. No entanto, ele também, como Isaías, alude a uma visão de esperança no futuro. Entre as advertências proféticas de Jeremias estão as promessas de que o retorno da nação à antiga fé em seu Deus poderia conduzi-la de novo a vastas bênçãos divinas e que Deus então honraria a sua aliança com o seu povo, reconduzindo-o à sua redenção social e política. Ao lermos uma dessas grandes consolações dadas a Israel em Jeremias 23, nós encontramos o seguinte nos versos 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará juízo e justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, Justiça Nossa. Por várias razões, muitos autores e comentaristas cristãos citam esta passagem como tendo sido cumprida em Jesus ou por ele. Entre algumas dessas razões, podemos ressaltar: 1. A profecia é nitidamente messiânica, e nisto, tanto judeus quanto cristãos estão de acordo. 2. O rei, descrito na passagem, será o renovo ou o broto que emergirá da linhagem de Davi, e é o que os autores cristãos afirmam sobre Jesus, isto é, que ele seria da descendência do mais famoso monarca israelita. 3. O texto diz que este rei executará juízo e justiça na terra, e de alguma forma o cristianismo tende a ver Jesus como um rei justo, e que também providenciou a justificação do homem diante de Deus, ou seja, promoveu a salvação para a humanidade. 4. O cristianismo histórico e predominante vê Jesus como o próprio Deus e, por isso, seus intérpretes sempre apontam neste texto de Jeremias a expressão "O Senhor, Justiça Nossa", como o novo nome que, segundo eles, Jesus passaria a ser identificado. Ou seja, segundo leem esta passagem, Jeremias estava dizendo explicitamente que o Messias, na pessoa de Jesus, de acordo com a opinião deles, seria o próprio Deus encarnado, pois profeta algum jamais recebera um nome assim, composto com o próprio nome de Deus, o nome das 4 letras, completo.
uma vez que nesse título, de fato, temos o tetragrama completo anexado à frase Nossa Justiça. Para eles, isso seria então um indicativo muito claro de que Jeremias acreditava que o Messias seria ele mesmo o próprio Deus de Israel na forma de um homem. O judaísmo, muito obviamente, rejeita essas noções. E não por se tratar de Jesus, mas sim porque a ideia da divindade em forma humana jamais fez parte do pensamento judaico. Mas, assim sendo, talvez tenhamos aqui um paradoxo insolúvel, pois, como dissemos, os intérpretes judeus veem esta passagem como um texto que aponta e alude ao Messias. E não são poucos os eruditos judeus que afirmam categoricamente em suas obras que aqui temos uma menção messiânica. Acompanhe as palavras de três deles. Primeiro, Metsudat David. Be'akimoti le David, akim le David, miser o, tzemach tzadik, zeu melech HaMashiach. E eu suscitarei a Davi. Eu levantarei para Davi da sua semente um renovo justo, e este é o Messias. Agora o Radak, Zeu HaMashiach, este é o Messias. Malbim, Be'amav omer, shebiemei HaMashiach, tivashá Yehudá. A expressão em seus dias significa que nos dias do Messias, Judá será salvo. Desta forma, a pergunta natural que surge depois de averiguarmos isso é: então o Messias deverá ser mesmo divino, pois recebe o nome Yud-Rei Vav-Rei, Nossa Justiça, ou adaptado normativamente ao português como o Senhor, Nossa Justiça? Bem, a resposta honesta e direta a esta pergunta é não. O Messias definitivamente não será um ser divino ou uma encarnação divina. E como já sabemos, esta noção segue totalmente contrária ao espírito do próprio judaísmo, como uma fé estritamente monoteísta. Mas como então poderíamos reconciliar esta passagem com a posição judaica, uma vez que aparentemente a interpretação cristã faz sentido? Para esclarecermos a passagem, vamos, antes de mais nada, ler a mesma em seu contexto natural. Hine yamim baim, neum Hashem, akimoti le David tzemach tzadik. Umalach melech veiskil veasa mishpat utzdaka baaretz. Eis que dias virão, palavra do Senhor, em que suscitarei a Davi um renovo justo, e reinará um rei, e será bem-sucedido, e fará juízo e justiça na terra. O primeiro ponto a ser observado, que certamente refuta a ideia de que aqui temos uma menção oblíqua a Jesus, é o fato de que ele não pode ser da linhagem davídica, pois o Novo Testamento parece determinar que Maria, sua mãe, era de linhagem levítica. Se entendermos que Isabel, sua prima, a mãe de João Batista, é mencionada como das filhas de Arão. Não há meios para que se diga que Maria era de Judá, e em especial da linhagem de Davi, quando Isabel, sua própria prima, era uma levita. O cristianismo não admite também a possibilidade da paternidade legítima biológica de José, mesmo dizendo textualmente que o tutor de Jesus era de linhagem davídica. Porém, cabe salientar a transmissão de uma linhagem ou ascendência, por motivos óbvios, não pode ser feita por meio de adoção. Ou seja, se Jesus era adotado como filho de José, é natural que se pense que ele não poderia ter recebido a linhagem ou a ascendência do seu tutor, não importa qual ela fosse, e menos ainda ser herdeiro do trono de Davi. A segunda parte do texto de Jeremias nos diz que este rei faria juízo e justiça na terra. Porém, esta terra em questão não refere-se ao planeta, e sim à terra de Israel. Isto porque quando Jeremias usa a palavra hebraica Eretz, a ideia é basicamente o país, ou o reino, a terra, para a qual sua mensagem era direcionada, no caso, a terra de Israel, como podemos observar, por exemplo, em Jeremias 4:23, 5:30 e 22:29. Não bastasse isso, a menção ao Messias aqui como um rei especifica que seu reino é o de Davi, ou seja,
Nesta passagem, em especial, visa-se a nação ou a terra de Israel, tão somente a terra na qual Davi reinou. Afinal, a expectativa messiânica entre os israelitas se desenvolveu a partir das próprias dificuldades pelas quais este povo passou. Ou seja, o foco da mensagem de Jeremias era sua própria nação. Naqueles tempos, os judeus estavam exilados em Babilônia, e é mais do que natural entendermos que a sua esperança era ver novamente o reino unificado e o retorno de todos os cativos sob o governo do rei messiânico prometido por virtualmente todos os profetas. Os interesses, então, eram muito mais nacionais do que mundiais. Jeremias 23:6 diz: Beyamav tivashá Yehudá veIsrael ishkon levetach, veze shmo asher ikreou Hashem tzidkenu. Em seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este é o nome que o chamarão, o Senhor, nossa justiça. Note a expressão em seus dias, Beyamav. Isto simplesmente leva embora a última esperança de se ver Jesus cumprindo esta palavra. Por motivos simples, os dias de Jesus foram há 2000 anos, segundo se diz. E convenhamos, nos dias de Jesus, nem Judá e nem Israel desfrutavam de segurança e salvação dos seus inimigos. Muito pelo contrário. Roma dominava o povo judeu desde 68 antes da Era Comum, ou seja, 68 anos antes do hipotético surgimento de Jesus. O povo judeu pagava altos tributos a Roma, eram perseguidos por questões de ordem política e religiosa, chegando ao ponto de verem seu templo e a sua cidade destruídos no ano 70. Ora, que segurança e que tipo de salvação era essa então? E mais, nos dias de Jesus, os que estavam na região eram apenas descendentes da antiga tribo de Judá, sendo que os integrantes do antigo reino de Israel há muito já haviam desaparecido em meio às nações para onde foram exilados em 722, antes da Era Comum. Ou seja, sequer havia um Israel para habitar seguro naqueles dias. Antes, as tribos precisariam logicamente ser reunificadas e reunidas em sua terra, coisa que Jesus também não fez, e que, aliás, é algo mencionado por Jeremias no exato contexto da passagem que hoje estamos tratando, Jeremias 23, 7 a 8, diz que dias viriam em que não mais se diria: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas sim, vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão em sua terra. Definitivamente não há espaço aqui para que Jesus tenha cumprido isso, nem mesmo com todo o contorcionismo exegético que se faça. Quando lemos a passagem de Jeremias 23:6, percebemos que a segunda parte do verso diz: E este é o nome que o chamarão, o Senhor nossa justiça. Perceba a presença da expressão o chamarão. Isso parece ser uma referência direta ao rei Messias, mencionado nos comentários dos sábios, não é mesmo? Sim, parece. Mas só parece. Eu gostaria de lhes propor uma visão um tanto distinta. Ao lermos o mesmíssimo livro de Jeremias, capítulo 33, 16, nos deparamos com a seguinte passagem: Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome com a qual Deus a chamará. O Senhor é a nossa justiça. Notou a diferença? Vamos comparar. Jeremias 23, 6 diz: O chamarão, o Senhor, nossa justiça. Jeremias 33, 16 diz: A chamará, o Senhor, nossa justiça. Os textos são paralelos e estão interrelacionados. Porém,
Jeremias 23:6 usa uma forma masculina, o chamarão, e 33:16 uma forma feminina, a chamará. Logo, não podem estar se referindo a um personagem que possa ser o Messias, pois em todo o tempo o Messias é tratado no masculino. Sabemos por Jeremias 33:16 que é Jerusalém que receberá o nome do Senhor, nossa justiça, quando da sua redenção. E por isso o texto usa o feminino, pois cidades são femininas no hebraico e também no português. Mas e quanto a Jeremias 23:6? Bem, ocorre que a expressão icreô, vertida como o chamarão, é um tanto quanto ambígua. Ela pode sim fazer menção ao rei Messias, mas só que no contexto, o rei retratado na passagem está distante, isto é, no verso anterior. Porém, o termo Israel é o que aparece mais ligado ao verbo aqui, pouco antes da expressão o chamarão. E Israel é masculino no hebraico. Jeremias 33:16 diz que é Jerusalém que receberá o nome de Senhor, nossa justiça. Poderia então ser um fato de que é Israel que será chamado Senhor, nossa justiça em Jeremias 23:6? Sim, acabamos de ver que poderia ser um fato. E mais ainda, quando vemos uma equiparação de Jerusalém com Israel, que são nomes intimamente ligados, que retratam todo o povo, toda a nação, isso fica ainda mais claro. E ainda fica muito mais claro quando lemos Isaías 60, verso 21. E todos os do teu povo, ou seja, Israel, serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado.